Shalom! Gostaria de compartilhar mais um Dvar Torá muito bom do Rav Zamir Cohen sobre a Parashá Vaigash que vimos há pouco. Quando Eudá ele vai falar como vice-rei do Egito, então ele não sabia que era Yosef, seu irmão, sobre o comportamento e o modo que ele estava falando com ele, com seus irmãos, as outras tribos, porque ele estava falando de uma maneira dura toda hora com eles. Então Eudá faz o seguinte, ele fala de uma maneira... Olha, eu vou falar no ouvido do meu senhor umas palavras e não se irrite com seu servo. Que camorra que parou, porque você é que nem o paró. E a princípio a gente sabe que tem aqui muitas explicações sobre esses versículos que camorra que parou, que você é igual paró. E o Rav Zamir ele se concentra aqui num ponto interessante. Ele fala que a princípio uma pessoa que está num cargo respeitável, vice-rei do Egito, ele não vai se importar com uma crítica, com uma reclamação de uma pessoa simples. Ele sabe que ele tem poder, autoestima, ele está num cargo importante, ele não vai ligar para qualquer besteirinha que falam. E o Rav Zamir faz a seguinte pergunta: será que essa é a realidade? Será que é isso que está acontecendo? Porque tem vezes que existem pessoas que exercem cargos de lideranças e de autoridade que elas não têm autoestima. E seria exatamente ao contrário, porque uma pessoa que não tem autoestima e está num cargo de liderança, ela sempre vai pensar, uau, as pessoas têm que me respeitar, têm que me tratar de uma maneira X ou Y. E a partir do momento que ela não é tratada de como ela espera que seja, isso sim vai deixar ela afetada, magoada, e vai impactar na personalidade dela, porque ela não tem autoestima suficiente, não tem esse valor próprio para poder lidar com a crítica dos outros, seja certa ou errada. E o Rav Zamir pergunta como nós, aqui no nosso dia a dia, podemos reconhecer o nosso valor, sem que a gente dependa dos outros, sem que a gente seja pessoas dependentes do que vão falar de mim. Ele responde de uma maneira simples, relativamente. Ele fala que a gente tem que pensar o seguinte: será que o que eu estou fazendo está dando graças a uma coisa boa aos olhos de Borolam, aos olhos de Hashem? Ou será que o que eu estou fazendo, do jeito que eu me comporto, eu falo por mim mesmo, eu tenho que melhorar muita coisa, será que eu falo do jeito que eu me comporto, está dando alegria, ou o contrário nos olhos de Hashem? Porque só Hashem sabe o que passa no meu coração, só Ele sabe o que acontece comigo, os meus pensamentos, vontades, desejos, então Ele sabe me julgar. Não que nem os outros que não sabem o 100% da foto completa da situação. E aqui ele traz o exemplo, por exemplo, de David Amelech, o rei David, que falava: Shivit Hashem negdi tamid, que eu coloco Hashem perante mim sempre. Ou seja, qualquer passo que eu dou, isso é um livro muito elevado, obviamente, mas a gente tem que almejar chegar lá. Será que os meus passos que eu dou, o jeito que eu falo, as palavras que eu uso, estão dando alegria, satisfação para Hashem? Ou será que está dando o contrário? Então a pessoa que conseguir aos poucos ir entrando nesse nível de pensar um pouco mais, de refletir sobre o que ela está fazendo, falando, da maneira que ela age, está fazendo uma coisa certa ou errada perante Hashem, que só para ele a pessoa tem que prestar contas, ela vai conseguir ser uma pessoa mais completa, com as suas características pessoais melhores trabalhadas, e ela vai ser uma pessoa mais tranquila também. Ela sabe que tudo vem de Hashem. Como tem outros psukim, outros versículos no Telim, os livros de Salmos de David Amelech que ele escreveu: Hashem li lo irá, Hashem está comigo, eu não vou temer, Maaseh li Adam, o que a pessoa pode fazer? Qualquer outro ser humano. Entre outros, Hashem é o escudo, minha proteção, confio nele, nada de ruim vai acontecer comigo. Inúmeros exemplos que ele traz aqui de versículos de bitachon, de confiança em Hashem. Então, quanto mais a pessoa ela tem o mérito de chegar nesse nível, nessa grandeza, ela vai ter uma autoestima melhor, não vai ter essas sensações de que vão falar de mim e tal, ela vai ter uma autoestima completa, porque ela sabe o que ela está fazendo, vai estar agradando a Hashem, que é a única pessoa que ela tem que... é o único a quem a pessoa tem que
agradar, e com isso ela não vai lidar de ficar goá, ressentida com o que vamos falar dele. Bezerra Hashem, que a gente saiba fazer as coisas do jeito correto, saber que a gente tem que ter uma autoestima, um alto valor correto, sabendo que tudo depende se o que eu estou fazendo ou não, depende se isso encontra graça aos olhos de Hashem ou não do que os outros vão falar de mim. Não ficar sendo levado pela pressão social é muito difícil. Obviamente não é fácil a pessoa sair dessa pressão, mas se ela saber que ela só tem que prestar contas para Hashem, então isso vai trazer muita coisa boa para ela, vai ser uma pessoa com autoconfiança, características melhores, pessoas melhores, vai trazer proteção e bênçãos para ela. Então, Bezerra Hashem, que a gente possa ter o mérito de pensar um pouquinho quando a gente vai estar fazendo alguma coisa, se isso está correto ou não nos olhos de Hashem. Shabbat Shalom, até a próxima.